Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista de História Viva. História Viva, que é um espaço que busca difundir experiência de vida, referências para a obra de CAF. Eu sou Jane Meire, vivo em Salvador, Bahia, Brasil, e para mim é uma honra apresentar os entrevistadores de hoje, José Cascão e Rose de Almeida. Antes de começarmos a entrevista, trarei algumas informações sobre como será a dinâmica deste encontro. Os microfones estarão no modo silencioso e serão ativados no fim da entrevista para que possamos nos cumprimentarmos. No entanto, durante a entrevista, o chat estará disponível para envio de comentários, mensagens e perguntas para os entrevistados. Após a entrevista, reuniremos todas as mensagens compartilhadas e as colocaremos em um presente virtual que será oferecido aos nossos queridos entrevistados. Será disponibilizado também um formulário para avaliação, através de um link enviado pelo chat. É muito importante para nós que nos envie seus comentários e sugestões para que possamos assegurar-nos que este programa de entrevista continue da melhor maneira possível. Quando terminar de preencher o formulário, receberá um link para ter acesso a uma foto especial deste evento. CAF é um caminho de desenvolvimento espiritual, de expansão de amor e da consciência, e do cultivo da liberdade interior, cujas atividades se iniciaram no ano de 1937, em Buenos Aires, Argentina, expandindo-se depois para outros países. Quando o senhor Santiago Bovísio, fundador de CAF, pensou na expansão, seu olhar no princípio só abarcava a Argentina. Depois, os que continuaram iluminando sua ideia cruzaram fronteiras, com a força da renúncia em suas almas e uma mensagem de liberdade que nasce na mística do coração. Hoje, compartilhamos a história de dois seres que ousaram ir aonde poucos vão, onde não havia nada, mas, com a fé nos mestres e sua capacidade de enfrentar incertezas, encontraram almas que foram tocados pela ideia de CAF. No ano de 2019, em Portugal, lançaram a Chispa Divina do Amor Incondicional. Ali estavam José Cascão e sua esposa, Rose de Almeida, guiados pela intuição e certeza em seus corações, tocaram almas que imediatamente sentiram a vocação da renúncia. E exatamente no dia 25 de julho do ano de 2019, dia do iniciado, dispararam a centelha da renúncia e fundam a Távola 84 de Lisboa, que atende almas comprometidas com seu desenvolvimento espiritual. Convido vocês para desfrutarem da história desses pioneiros, verdadeiros trabalhadores de alma e consciência, que juntamente com sua família consagraram suas vidas, respondendo fielmente à vocação de renúncia, construindo novos caminhos do amor. Agora, passo a palavra para os entrevistadores, que serão Rafael Sanches e a entrevistadora Thalícia Lemes. É com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Jane, pelas palavras lindas. Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado, Cascão e Rose. É uma honra estar aqui com vocês. E foi uma honra também conhecê-los, em São Paulo. E desde então mantemos contato pela internet, E estou muito feliz de estar aqui. Queria também adicionar ao que a Jane falou, pedir que enviem as perguntas que tiverem pelo chat e a gente vai recorrer a elas para encaminhá-las para os entrevistados. Tá bom? Eu sou Rafael, moro em João Pessoa, na Paraíba, no Brasil. Agora passo a palavra para a Thalita, que já vai começar a entrevista.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito animada, de coração muito quente, muito feliz de estar entrevistando esse casal tão especial, que tem uma conexão muito profunda com o meu início em CAF. Então, sou Thalita Leme, sou da Távola de Solitários, 196 de Frankfurt, falo da Holanda, onde moro. Mas o importante é esse casal maravilhoso que está aqui conosco. Então, vamos começar essa entrevista, porque é tanta história que a gente tem para ouvir deles, em tão pouco tempo, temos que otimizar e tirar o máximo de proveito desse tempo que temos juntos. Então, eu quero começar a primeira pergunta, na verdade, trazendo um pouco da questão do amor, do romance, né? A história dos dois, a história de romance dos dois se integra também com a questão do início de CAF, principalmente para a Dama Rose. Então, eu vou começar com as damas, né? Então, eu vou começar contigo, Rose. A gente sabe que o seu início, a sua entrada em CAF está conectado com o romance, né? Com o cavaleiro. Então, se você puder contar um pouquinho para nós a sua entrada em CAF e essa história de romance que tem por trás, para a gente começar a aquecer um pouquinho a nossa conversa. Bom, um prazer e uma honra agora fazer parte da história, né? Ao mesmo tempo que a gente está construindo a história. E a minha jornada com o Cascão começou num amor à primeira vista. Eu, como jornalista, fui fazer uma matéria na empresa dele e estou lá sentada esperando começar o evento, quando abre a porta e entra este rapaz com um cabelinho Chanel maravilhoso, e vai andando, e o meu olhar vai acompanhando. Eu não o conhecia, mas eu olhei para ele naquele instante e o meu coração falou: este é o homem da minha vida. A gente não sabe o que isso quer dizer quando a gente tem 20 anos de idade, né? Mas foi assim. Depois nós tivemos a oportunidade de começar a trabalhar juntos, e esse contato foi aumentando. As nossas conversas eram sempre muito num nível diferente do que a gente tem normalmente com as pessoas, né? Nós falávamos de temas profundos, de reflexões íntimas nossas em relação à vida, né? E isso foi chamando a minha atenção. Ele começou a me trazer alguns livros de CAF, que eu não sabia que eram de CAF, porque eram da EC Editora, e nós conversávamos em cima dos livros e das nossas ideias e tudo. Então, foi assim que eu fui conhecendo o caminho, até que um dia ele perguntou se eu gostaria de conversar com alguém em CAF, para saber mais, e eu disse que sim. Então, na altura, tive reuniões com o seu Romeu, que era o cavaleiro, na época, responsável pela tábua que ele tinha. E meses depois, eu dei o meu primeiro voto e entrei em CAF. Então, em junho de 1990. Sim, obrigado. Você mencionou também, Rose, que você já tinha, né, um relacionamento muito íntimo com o divino, né? E eu gostaria de saber, né, como era. Você poderia descrever um pouco como você se sentia, né, em relação a isso, e com a entrada em CAF, com o seu ingresso em CAF, como isso se transformou, né? Como o CAF participou desse relacionamento? Bom, eu acho que o Rafael está se referindo a uma pergunta que eles mandaram antes, que era como que era essa busca, né, pelo caminho. E eu respondi que eu não estava buscando nada. Eu não tinha
um anseio, nem uma necessidade, eu não estava procurando nada. Eu sempre, desde pequena, entendo o divino como algo muito, muito próprio, muito meu, muito pertencente a mim, sabe? Eu não me sinto desligada de Deus, e do divino, e do nome que a gente usa em CAF, que é a Divina Mãe. Então, quando se apresenta um caminho espiritual, como o que o Cascão me apresentava na altura, não era para mim uma busca, eu achei o lugar que eu queria. Não, eu só me senti confortável naquele divino que se apresentava em forma de mulher, né? Da Divina Mãe, que a todos acolhe e abençoa sempre. Então, eu acho que eu não estava procurando um caminho, o caminho que me encontrou. E todas as coisas que eu tinha experimentado sobre o divino fizeram sentido em CAF, né? Não que CAF seja uma religião, mas ele permite que eu expresse a minha devoção, a minha experiência do sentir esse divino com liberdade, e que eu possa transmitir isso com amor para todas as pessoas. Maravilhoso, obrigado. E mudando agora a palavra para o Cascão, né? O Cascão, eu me lembro de você também, na época do CAF para crianças. Depois a gente pode tentar tocar um pouco nisso aqui, que foi a primeira vez que eu lembro da sua pessoa. Mas o seu ingresso também, né, foi bem cedo, foi com 14 anos, se não me engano. Se puder contar um pouquinho para a gente como que era você, como foi para você? Bem, para começar, muito prazer estar com vocês e compartilhar um pouquinho dessa nossa história em CAF, né? Eu, na verdade, entrei com 17 anos em CAF. Eu estava saindo da adolescência, isso era começo da década de 70, e eu brinco que naquela altura estávamos todos jovens, estávamos todos procurando alguma resposta para algumas angústias, alguns anseios, enfim, era uma busca que tem a ver com aquela década louca de 60, né? O mundo inteiro virando de cabeça para baixo, movimento Paz e Amor, Woodstock. E, claro, eu estava realmente, ao contrário da Rosa, estava buscando alguma resposta que fizesse sentido para a minha vida. Eu tinha conhecido outros caminhos, até aqui mesmo em Portugal, antes de ir para o Brasil. Eu fiquei 2 anos num seminário aqui em Tomar, que é uma cidade ao centro de Portugal, num lugar chamado Convento de Cristo, que é um grande lugar hoje turístico, né? Não funciona mais como seminário, nem como convento, mas ele é um dos grandes monumentos do turismo de Portugal e hoje um centro cultural, enfim, muito conhecido, né? Então, eu acho que essa busca por alguma coisa que fizesse sentido e que desse um norte, né, para a minha vida sempre foi meio latente, né? Desde essa idade mesmo, de 11 anos, quando eu fui para o Brasil, quando cheguei no Brasil. Como é que eu tomei contato com o CAF, né? Eu estudava ali no Brooklyn, num colégio, à noite. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E depois do intervalo, quando eram 9h30, mais ou menos da noite, a gente, alguns dias, não tinha professor, ou então ele dispensava a turma, né? Eu tinha uma colega de classe que tinha uns tios que moravam ali no Brooklyn, pertinho da escola, uns 4, 5 quarteirões. E um dia ela falou, vamos até a casa do senhor Hélio e da dona Maria de Lourdes, que moram aqui pertinho, são meus tios, e eles adoram gente jovem, adoram receber jovens na casa deles, você vai adorar lá. E eu fui essa primeira vez, né?
E a gente chegava lá sempre depois do jantar, né? Então, a Dona Maria já estava fazendo um café, com um bolinho, e a gente ficava invariavelmente até meia-noite, ou até depois da meia-noite, conversando com eles, né? Conversava especialmente com o senhor Hélio, que era um membro de CAF já na época, com alguns anos, e a nossa conversa era sempre transcendental. Era sempre uma coisa de falar do cosmos, de vida em outros planetas, de discos voadores, da possibilidade de vida em outros planos. Era sempre uma coisa muito louca, né? E muitas vezes tendo Raul Seixas de fundo, né, musical. Né? Então, ou era um Yes, um Pink Floyd, ou era algum brasileiro maluco desses como Raul Seixas. Né? Eu sei que aquilo me encantava. Né? Eu saía de lá meia-noite, 1h da manhã, quase sempre com um livro na mão, ou um livro de Lobsang Rampa, ou um livro de Carlos Castanheira, ou Krishnamurti, enfim, era o que se lia na época, né? E aí eu ia para casa e aquelas ideias ficavam revirando na minha cabeça até o próximo encontro, né? Torcendo para que não tivesse aula depois do intervalo em algum dia da semana. Até que chegou um momento que eu fiz a mesma pergunta que a Rosa, né? Ou ele me fez a mesma pergunta que a Rosa. Eu sei se a gente gostaria de conhecer uma pessoa de CAF, que era o caminho que eles frequentavam. Ele tinha uma filha da minha idade, ela também estava em CAF nessa época já. E aí eu fiz uma entrevista ou duas com o senhor Joaquim Fernandes Júnior, que foi um dos membros de CAF, fundadores de CAF no Brasil, fez parte junto com o senhor Romeu Pires, com o senhor Rubens Jaqueta, com a dona Josefina, o senhor Alfredo, enfim, todos aqueles filhos de CAF que são referência para nós no Brasil. Né? E eu fui lá conversar com o senhor Joaquim e comecei minhas reuniões com ele ali mesmo no Brooklyn, na Rua Califórnia. As reuniões aconteciam na casa dele, ele tinha uma sala muito bonita, especialmente para as reuniões de CAF, com uma biblioteca maravilhosa no fundo da sala, e ele era a expressão da reverência, da disciplina, do amor. Era uma pessoa fantástica. Ele faleceu recentemente, e eu comecei minhas reuniões lá com ele. Era uma turma muito jovem. Eu lembro que tinha, inclusive, eu estava com 17 anos, mas eu lembro que tinha um participante no grupo nosso que tinha, acho que 14, 15 anos. E depois tinha pessoas mais idosas. Idosas, assim, não eram idosas. Tinha alguns filhos com 30 anos, 35, mas era um grupo relativamente jovem. E a gente começou ali. E no momento em que eu tomei contato com o CAF, através primeiro desse casal e depois com o senhor Joaquim, apesar da gente naquela época não ter muita informação, quando eu falo muito é uma forma de falar, porque na verdade a gente não tinha nenhuma informação. Né? A informação era um caminho de desenvolvimento espiritual. Para participar, você se compromete com o grupo, através de um voto, você se compromete com esse desenvolvimento da sua vida interior, do seu trabalho interior, e é isso. Não se sabia muito mais. Só que estar na presença deles, para mim, já era a tradução do amor e da profundidade do caminho do qual eu estava me aproximando. Isso nos dá uma certeza que não é uma certeza muito racional. Você sabe que ali é o seu lugar. Você sabe que ali é o seu lugar. Isso me lembra, fazendo só um paralelo com um dos livros do Carlos Castanheira, quando ele estava com esse mestre, um índio, né, que era o mestre dele. Um dia o mestre dele o deixou numa sala
onde não havia absolutamente nada, vazia, e a única instrução que ele deu para o Carlos Castaneda foi: encontre seu lugar. E aí ele fechou a porta e deixou o Castaneda lá dentro. E o Castaneda começou a olhar e falou: como assim encontre seu lugar? E aí ele andava para lá e para cá, andava para lá e para cá, não entendia muito bem o que era. Até que ele chegou num determinado ponto da sala e adormeceu ali. E aí, quando o mestre veio, o índio veio e ele falou: olha, desculpa, eu não sei o que o senhor queria que eu fizesse. Eu me cansei de ficar andando para lá e para cá e eu adormeci aqui, desculpa. Ele falou: você achou seu lugar. Ou seja, quando você está no seu lugar, você sabe que está no seu lugar. E essa foi a sensação que eu tive. A primeira vez que eu participei de uma reunião, que eu estive com eles, eu sabia que era ali que eu tinha que estar, não havia outro lugar. E essa foi uma certeza que se perpetuou até hoje. Eu nunca tive dúvidas e nunca pensei, e nunca, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Porque há momentos de aridez que todos nós temos, ao longo de qualquer percurso, não é só em CAF, no percurso profissional, há sempre momentos de aridez em que a gente se questiona se é isso mesmo, se talvez não fosse melhor outra coisa. E eu confesso que eu nunca tive dúvida de que CAF era o meu lugar e eu estou onde tenho que estar. Nunca, em nenhum momento. E lógico, tivemos dificuldades em CAF, né? Muitos de vocês conhecem, como toda obra divina que tem que ser realizada por humanos, nós temos problemas como seres humanos, como quaisquer seres humanos. Mas isso nunca despertou em mim nenhuma dúvida do tipo: será que é CAF? Será que não é CAF? Será que o meu caminho é esse mesmo? Não é? Eu nunca tive dúvida. Depois do primeiro contato, eu nunca tive dúvida. Interessante. Cavaleiro, e para a gente, como, né, é uma jornada, né? A sua relação com o CAF é uma jornada que se iniciou muito cedo, e dentro dessa jornada, a gente imagina que muitas histórias e muitas pessoas, muitos personagens, né, passaram pela sua vida e certamente foram marcantes. Uma dessas pessoas, que a gente, na nossa pesquisa, a gente identificou que passou pela sua vida e foi muito importante, é o senhor Romeu, que parece que marcou bastante a sua trajetória. E então eu queria que, se o senhor pudesse contar um pouquinho de como foi a relação com o senhor Romeu e qual a importância dele, e além do cavalheiro Romeu também, se tiver algum outro membro, algum outro personagem dessa história de CAF que você possa trazer para a gente ao longo dessa sua trajetória e compartilhar conosco, vai ser muito interessante. Olha, eu acho que eu devo ter feito alguma coisa direito em vidas passadas, né? Porque a Divina Mãe me presenteou e me privilegiou nesta vida, né? Com algumas oferendas em forma de pessoas que realmente deram um colorido e um sentido à minha vida excepcional. Eu teria que fazer uma lista muito grande, vou rapidamente passar por alguns nomes e depois talvez terminar então com o senhor Romeu Pires, mas eu comecei com o senhor Joaquim Fernandes Neto, foi importantíssimo, né? Acho que muito da disciplina que eu aprendi a ter nesse trabalho, né, de desenvolvimento, de autoconhecimento, de trabalho sobre si mesmo, eu devo muito a esse espírito de disciplina amorosa que o senhor Joaquim Fernandes nos transmitia. Depois eu passei para uma tábua com o senhor Rubens Jaqueta. O senhor Rubens era outra história, ele não era
Ele tinha uma proximidade maior, ele era talvez um pouco mais afetivo, às vezes até um pouco brincalhão, nos deixava muito à vontade na casa dele, quando fazíamos retiro na casa dele, um lugar sempre muito, muito gostoso de estar, e nos ensinou muito também. Depois a gente teve algumas reuniões com o senhor Guilherme Penacchione, num dos grupos que a gente estava, que depois, mais tarde, veio a ser companheiro nosso num grupo de cavaleiros e damas também. E tive reuniões com o senhor Marcelo Molinari, que também tinha um estilo todo pessoal. E depois desses vários orientadores e conselheiros que a gente teve, eu acabei chegando, então, numa tábua de solitários, né, na categoria de solitários, ao senhor Romeu Pires, ali no bairro de Moema. O senhor Romeu Pires, ele falava muito pouco e falava muito suavemente, sempre. E ele, para mim, era a expressão do silêncio, assim, do silêncio como veículo do amor divino. Quando eu estava com ele sozinho, em algumas conversas particulares que a gente tinha, a gente passava longos momentos em silêncio, tanto eu como ele, porque dava a impressão de que eu não precisava falar nada e ele não precisava me dizer nada. Estarmos ali juntos, né, naquele momento, era o máximo que podia acontecer, porque o amor transbordava pelos olhos dele, pelos poros dele, pelo sorriso dele. Mas, obviamente, ele me ajudou muito, me orientou muito. Na época que eu estava com ele, eu já estava trabalhando na profissão que eu tenho, e a gente depois conheceu a Rose, e a gente começou também a se relacionar, a Rose o conheceu. E o senhor Romeu, ele morava numa casa, ele era um artesão, ele tinha uma habilidade e uma sensibilidade com as mãos que era uma coisa absurda. Ele foi professor do Senai, de várias matérias no Senai, mecânica, marcenaria e tal, e ele tinha no fundo da casa dele, ele tinha a sala de reuniões, depois ele tinha uma oficina enorme, uma marcenaria linda, onde a gente muitas vezes ia praticar marcenaria, fazer trabalhos manuais, tudo. Fazíamos retiros ali também. E a esposa dele, a dona Jurema, ela fazia pintura em porcelana. Então, eles tinham ali, no fundo da casa deles, eles tinham uma unidade de produção, né, de obras de arte. E essas salas eram todas em volta de um jardim. O jardim era no meio e essas salas eram todas em volta. Algumas coisas que me revelavam a profundidade de alma, né, do senhor Romeu Pires. Por exemplo, uma coisa que me chamava muito a atenção é que quando ele falava do fundador de CAF, do senhor Santiago Bovísio, e até mesmo do senhor Jorge Waxenberg, que sucedeu o senhor Santiago Bovísio, ele começava a falar e começava a chorar. Ele não conseguia falar deles sem chorar. Mas era um choro assim, era uma lágrima, né? Eram lágrimas que desciam muito suavemente pelo rosto dele, mas que você percebia que, ao falar deles, ele se conectava com eles. Era uma coisa que transbordava no coração dele. Bom, e ele foi assim a vida inteira. Ele nos ensinou, por exemplo, a pular corda. Ele era um exímio pulador de corda. Ele, inclusive, nessa fabriquinha que ele tinha no fundo da casa dele, ele produzia cordas de pular. E ele pulava durante, assim, ele ficava 15 minutos pulando corda e fazendo acrobacias para a direita, para a esquerda, para trás, com os dois pés, com o pé só. Só que ele já estava, ele nessa época já tinha mais de 60 anos, quase 70 anos. Ele pulava corda como uma criança.
e nos ensinou, a gente se divertia muito pulando corda com ele. E ele adorava café também, então o momento auge assim, dos nossos retiros é quando ele pegava aquela cafeteria Bialetti, aquela Bialetti italiana, e ele fazia um café, e a solenidade com que ele tomava um café era uma coisa que não era desse mundo, porque ele pegava a xícara de café e ele era capaz de ficar 5 minutos degustando aquele café, mas degustando, porque ele punha o café na boca e depois ele fazia... Ele ficava degustando cada gole de café como se aquilo fosse um néctar dos deuses. E ele tinha essa relação com tudo que ele fazia, com tudo que ele experimentava, com tudo que ele, com as ferramentas que ele usava. É uma forma de se relacionar com a vida. Isso é CAF. Isso é CAF, para quem está assistindo, isso é CAF. Essa liberdade de poder se expressar com liberdade. Era uma reverência pela vida incrível. Obrigado pelo depoimento. E ele morreu, talvez, da maneira como eu gostaria de morrer. Se um dia nos permitirem escolher morrer, como morrer, eu gostaria de morrer com ele. Ele morreu durante um retiro em Campos do Jordão. Já muito idoso, mas ele estava lá em Campos do Jordão com os companheiros espirituais dele, com todos os nossos amigos, né? Inclusive com o senhor Joaquim, com o senhor Rubens, com todos os amigos dele. E ele faleceu no meio do retiro. Então, eu acho que ele foi ali direto para onde ele tinha que ir. Obrigado, Cavaleiro. E gostaria de estender a pergunta, né, para a Rose também, né? Se você poderia trazer alguma personalidade, alguma alma de CAF, né, que tenha marcado a sua vida, né, além, claro, do Cavaleiro Romeu. Se puder compartilhar com a gente, seria maravilhoso. Então, eu conheci o seu Romeu através desses depoimentos do Cascão, porque embora eu tenha começado com ele as conversas particulares para dar o meu primeiro voto para ingressar, quando eu comecei a ter reunião, que eu cheguei lá achando que ia encontrar com ele, não era ele, era o seu Guilhermo. E o seu Guilhermo, ele não era brasileiro, né? Ele era uma pessoa assim altiva. E eu estava chegando, e eu sou, na época, era mais faladeira do que eu sou hoje, e mais espontânea, mais assim, e ele era espartano. Isso me assustava um pouco. Mas, por outro lado, foi importantíssimo essa postura dele para me receber, né, no grupo. Depois, aconteceu uma coisa curiosa, que quando o seu Romeu morreu, veio um cavaleiro novo, que é o seu Delavia, que é meu cavaleiro até hoje, mas que na altura, quando chegou, e eu pensei, pô, que legal, ele é latino, ele também vai começar o caminho como eu, porque eu ainda era muito inexperiente, ainda não sabia muitas coisas, ainda tinha que perguntar, né, várias coisas. E eu achava que ia me dar bem com o seu Delavia e tal, e daí, chega numa reunião, ele fala, então nós vamos mudar o grupo, a senhora vai para a tábua agora do seu Cid. Do seu Cid? Não, do seu Carmine, Cavaleiro Carmine. E eu, mas agora que o senhor chegou, que a gente podia se relacionar, ser os amigos e tal, e ele me mandou embora para outra tábua, né? E isso de mudar de tábua, num primeiro momento, pode chocar a gente, porque a gente vai criando laços entre as pessoas do grupo, né? E quando vem um cavaleiro, uma dama, e fala que a gente tem que mudar de tábua, você se sente
puxa, mas eu vou ser excluído, né? E eu vou ter que entrar em outra tábua e começar a construir um relacionamento. Quando acontece, a nossa sensação é muito ruim. Mas, com o tempo e com o entendimento e a expansão da consciência que a gente vai tendo e adquirindo, né, a partir de tudo que a gente faz, a gente vai percebendo como aquilo é importante. Como mudar de tábua, às vezes, nos dá um frescor, nos libera para sentir outros perfumes, para conhecer outras almas, para entender outras dinâmicas, porque senão a gente fica fechado no nosso quadradinho, no nosso mundo confortável, né? Eu falo que fica sentado confortavelmente no nosso desconforto. Porque, tá legal ali, tudo bem, tem um ou outro que eu não gosto muito, de novo aquela reunião com aquele tema. Tem essas coisas, como humanos a gente reconhece isso. Mas o processo é que é lindo, né? Mudar de tábua, conhecer outras pessoas, entrar em outro grupo, vai nos abrindo possibilidades de inclusão, de diversidade, de entendimento, de paciência, né? Então, foi curioso que, na altura, quando eu fui lá para o seu Carmine, ele era marido da Dama Cláudia. E aí eu chego lá, o seu Carmine era muito amoroso, muito devagar, muito tranquilo, muito soft. Era tudo que eu não era. E aí eu falava, não é possível, por que esse cara demora 3 reuniões para dar uma folha de ensinança? Era a minha angústia, a minha ansiedade. E aí eu queria ter reunião com a esposa dele. Porque nessa altura eu estava grávida e eu já tinha casado com o Cascão, isso foram alguns anos depois, né? E eu trabalhava voluntariamente na gráfica de CAF. E lá se reuniam as senhoras, que também eram aposentadas e que contribuíam para fazer os livros. Então, eu fazia o livro, a gente costurava o livro, a gente dobrava o livro com aquele pauzinho. Foi uma experiência incrível, riquíssima. Para uma jornalista, fazer um livro com as próprias mãos é uma vivência inexplicável. E aí eu via lá a Dama Cláudia, que era toda vertigada, assim, ela era arrumadinha, elegante, com ela era tudo certo. Ela era de poucas palavras, mas aquelas palavras acertadas. E não tinha churumelas, era assim, agora tem que fazer 10 livros. Se vira que nesse tempo você tem que entregar 10 livros. E eu falava, puta, por que eu não mudei para a tábua dela? Tem que ficar lá com o seu Carmine. Mas entendo como foi necessário esse momento de aprendizado para mim, né? E hoje, às vezes, eu penso, eu estou aqui em Portugal, será que eu tenho que deixar o meu grupo do Brasil, porque eu ainda tenho reunião com o meu grupo do Brasil, e mudar para outro grupo? Porque eu já estou acostumada com eles? Porque eu já os amo e eles fazem parte de mim? E eu preciso me desapegar disso? Essas questões estão no meu coração ultimamente. Eu queria, se me permite, até antes de entrar no outro assunto, eu esqueci de citar o Sr. Carmine, eu também tive reunião com ele durante bastante tempo, Carmine Blanes. Tive também com o Sr. Alfredo Blanes, que foi um dos fundadores, acho que CAF começou no Brasil, na casa dele, né? E a senhora Josefina Blanes, que um pouco mais tarde foi responsável pela condução dos anos de seminário que a gente fez, 3 anos de seminário.
Mas quando o senhor Romeu faleceu, eu acho que nós iniciamos uma aventura, um novo capítulo, talvez, não só naquela tábua, mas na própria estrutura de CAF em São Paulo, com a chegada do senhor Antônio Della Via. O senhor Antônio Della Via foi praticamente nosso orientador espiritual durante todo o tempo que a gente ficou no Brasil, depois da morte do senhor Romeu, né? Tivemos outros responsáveis, né? Mas o senhor Della Via acabou imprimindo um ritmo aos grupos de CAF que ele assistia, que poderia ser traduzido talvez em uma palavra, né? O Cavaleiro Antônio Della Via talvez seja para mim a tradução do que a gente chama de amizade espiritual. E como toda amizade, uma amizade alegre, uma amizade aberta, fraterna. Tenho muitas saudades dos nossos corais regidos pelo maestro Antônio Della Via, que talvez entenda muito mais de amor do que de música, mas ele sabe muito de música também. E a gente passou momentos maravilhosos também sob a orientação dele e ao lado dele, porque o senhor Della Via não é um orientador que você segue, porque ele não vai na frente, ele vai do seu lado, sempre. E isso é realmente a tradução do que a gente pode entender como amizade espiritual. Um grande amigo que a gente deve muito também. Maravilhoso. Obrigado. E queria aproveitar aqui o momento, né, e mandar uma pergunta aqui no chat. E, novamente, né, vocês vão contando as histórias, acho que todo mundo fica envolvido, mas lembre-se poxa, abram novos caminhos a partir do que os entrevistados estão nos contando, né, e façam perguntas para oferecer esses caminhos, né, esses novos caminhos. Então, vou fazer a pergunta que a Jane Mary fez aqui, que é a pergunta para o Cascão. Você identifica o momento do chamado vocacional? Que momento que esse chamado vocacional ficou latente na sua vida? Se eu consigo identificar o momento, olha, é como eu disse, eu de alguma forma sempre estive um pouco ligado a essa busca, né, esse anseio de desenvolvimento. Vou contar uma passagem interessante. Quando eu fui estudar nesse seminário aqui em Portugal, em Tomar, nós éramos todos crianças, né? Ou seja, havia um grupo de 30, 40 crianças de 10 anos, 9 anos quando cheguei lá, 9, 10 anos, e entre a dinâmica e o método do seminário, por exemplo, a gente tinha, eu não sei se era uma vez por ano ou duas, nós tínhamos que ficar 2 dias em completo silêncio. Vocês podem imaginar o que é para uma criança de 2 anos ficar 2 dias em silêncio? Não poder conversar com os colegas, não poder dizer nada durante 2 dias inteiros. Eu me lembro que isso era desesperador para algumas crianças. E recentemente eu estive lá em Tomar, conversei inclusive com as pessoas que hoje trabalham lá, contei que eu tinha feito o seminário ali, em tal época, assim, e ela falou, nossa, a gente recebe algumas pessoas aqui que também visitaram, mas elas
Nossa, elas contam coisas horríveis. Elas contam coisas assim que era uma disciplina muito rígida, que tinha horas em que eles tinham que ficar 2 dias sem falar. Isso marcou a vida delas, traumatizou-as para o resto da vida. Elas não gostam nem de lembrar disso. E aí ela perguntou, o senhor lembra bem dessa época? Eu falei, totalmente, 100%. E o senhor também teve problemas? Eu falei, nenhum. Nenhum. Tudo que eu lembro daqui é maravilhoso. Eu não tive trauma nenhum, eu não tive problema nenhum. Isso aqui para mim era o paraíso. Não, vocês tinham que ficar 2 dias em silêncio? Eu falei, ficava 2 dias em silêncio. Não havia o menor problema em ficar em silêncio. Eu ficava lendo, eu ficava andando pelos átrios, eu ficava pensando na vida, eu ficava dedicando aqueles momentos de silêncio aos meus pais, né, que tinham feito um esforço para eu ir para ali. E ela falou, o senhor gosta de voltar aqui? Eu falei, eu, se pudesse, morava aqui do lado. Eu adoro essa cidade, adoro esse lugar, adoro... Então, a gente pode chamar, talvez, isso de um momento onde eu já identificava um chamado espiritual? Não sei, eu não sei. Ou será que esse chamado, esse despertar aconteceu quando eu conheci esse casal, o senhor Hélio e a dona Maria, ali já no Brooklyn, em São Paulo? Ou será que esse chamado aconteceu quando eu realmente sentei na frente do senhor Joaquim Fernandes e disse, sim, eu quero fazer esse trabalho, eu quero me comprometer com esse desenvolvimento, com essa busca? Que momento foi? Ou esse chamado aconteceu no primeiro retiro que eu fiz em Brasília, por exemplo, que eu quase fico lá na comunidade de Brasília, né? Foi muito difícil para mim fazer o primeiro retiro fora do raio de estabilidade, que a gente chama, que era a cidade de São Paulo, ir para Brasília e fazer um retiro de 3 dias com os membros da comunidade, né? E quando eu saí de lá, eu parecia que tinha uma força, uma energia que me puxava de volta e eu não queria voltar para São Paulo, eu queria ficar ali, porque aqueles 3 dias para mim tinham sido uma experiência metafísica, uma coisa que eu não sei que momento foi, Jane. Sinceramente, eu não sei em que momento foi. Talvez tenha sido a soma desses momentos todos. Eu acho que até hoje. Eu acho que esse chamado se renova muitas vezes durante o caminho. Sim. Eu quero aproveitar esse gancho, então, para trazer aqui o momento Portugal, junto com a pergunta que a Tatiana está trazendo aqui para a gente. E se vocês pudessem contar um pouquinho como foi essa mudança de vida, que vocês decidiram sair do Brasil e ir para Portugal. No caso do Cascão foi uma volta e a Rose uma mudança, né, para Portugal. E aí a gente já vincula com a pergunta da Tatiana, que é qual é a receita para novos aspirantes, né? Porque vocês tão pronto chegaram em Portugal, tão prontamente já fundaram o CAF em Portugal. E aí, se vocês puderem contar, então, um pouquinho de como foi essa mudança para Portugal e o início, né, desse trabalho maravilhoso que vocês iniciaram aí em Portugal, da Nova Távola. Eu vou deixar a Rose começar. É que antes da gente... Bom, primeiro só um comentário em relação ao que ele disse agora há pouco, sobre o silêncio, sobre o retiro, sobre não sei o quê. Eu sempre falo que se eu morrer primeiro, no dia seguinte ele me enterra e vai para a comunidade. Então, vão fazendo a listinha aí, quem vai querer ele, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer isso. Pela probabilidade, eu vou primeiro. Sou mais velho. Bom, nós viemos para cá em janeiro de 2019. Mas, para mim, nosso destino foi traçado um pouco antes, bem antes, eu diria. Quando o Cascão... Bom, de tudo que eu ouvia sobre o fundador,
de tudo que eu ouvi sobre o Cavaleiro Plus, que veio para o Brasil para fundar a CAF, de tudo que eu ouvi sobre as primeiras reuniões e tudo, eu entendia que tinha um momento em que alguém era chamado para cumprir uma missão. E quando a gente começa a conversar sobre o Cascão fazer seminário em CAF, para mim significava que ele ia receber uma missão para fundar a CAF em algum lugar. E então, ao longo do período que ele fez seminário, daqueles anos em que ele estava fazendo seminário, eu ia fazendo o meu próprio seminário interno de aceitação de que, na hora que ele recebesse a missão, eu ia ter que estar junto e forte e levar a família toda junto. Né? Ele se ordena e eu espero que no dia seguinte isso aconteça. Foi uma ordenação linda, 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 linda. E no dia seguinte isso não acontece. Aí passa uma semana, não acontece. Passa um mês, não acontece. Passa um ano, não acontece. Aí eu comecei a relaxar e falei, olha, até que isso não é assim mesmo. Só que chegou um momento que eu falei para ele, Cascão, não tem CAF em Portugal. É o seu país, é a sua terra. Você veio de lá para me buscar, para a gente voltar para lá. E foi, acho que a partir dessa semente que as coisas começaram a se desenrolar a ponto da gente decidir vender as coisas todas e vir os dois para cá. Né? Essa coisa que a Rose diz depois de você se ordenar, dar um voto de ordenação em CAF, você alguém te encomenda um trabalho de vai lá e funda em tal lugar CAF, porque lá não tem CAF. É um pouco talvez de fantasia, porque isso acontecia no início de CAF e não porque o fundador ou alguém dissesse não, você tem que ir para tal lugar. Não. Os primeiros filhos sentiam que essa era uma ideia que tinha que ser levada, né, às pessoas, tinha que ser levada aos lugares onde ela ainda não estava. Né? Então, eles se ofereciam voluntariamente para fazer esse trabalho, para falar, olha, eu vou para tal lugar. Na Argentina foi assim, né? A expansão de CAF inicial, primeiro, grande, foi na Argentina, e aconteceu dessa forma, ou seja, as pessoas mudavam de cidade, mudavam de estado, dentro da própria Argentina, para fundar CAF em outros lugares. Por quê? Porque quando a gente encontra um tesouro no nosso quintal, a gente rapidamente vai na casa do vizinho bater e falar, cava aí, porque aí tem um tesouro. Ou seja, você quer espalhar o que você encontrou, você quer que outras pessoas tenham contato com essa ideia, com esse caminho, com esse método de vida. Então, havia um pouco de fantasia na nossa cabeça, ou na cabeça de alguns pelo menos, de que ao você se ordenar, você recebeu uma missão para fundar CAF em outro lugar. Não é assim. Né? Não é assim e não foi assim. Não foi assim que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, havia uma pergunta que eu sempre me fazia e eu não conseguia entender como é que CAF não existia em Portugal. Por quê? Porque CAF fez no mês passado, neste mês de setembro, o CAF completou 50 anos na Espanha. Ou seja, há grupos de CAF na Espanha há 50 anos. Há grupos de CAF na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, na França, seguramente há mais de 30 anos. E eu não consegui entender como num país que fala a nossa língua, que descobriu o Brasil, que só é um país irmão, não houvesse CAF em Portugal. E eu perguntei isso várias vezes para várias pessoas. Né? Perguntei para o senhor Romeu, perguntei para o senhor Rubens, para o senhor Joaquim, falei, mas alguém pode me explicar por que não existe CAF em Portugal?
E o que aconteceu é que chegou um momento que hoje eu penso que, em vez de continuar perguntando, eu achei que eu deveria responder a isso. As perguntas não tinham mais sentido. O que tinha sentido era dar uma resposta. E aí nossas filhas estavam crescidas, uma delas na Austrália, que talvez alguns de vocês conheçam, que é a Marina. Acho que a Marina participou de algumas reuniões de crianças, né, no começo, junto com o Rafael. E ela foi para a Austrália, casou, foi para a Austrália. Uma filha nossa, que aí já das duas filhas que a gente tem, com a Rose, a do meio, né, que foi a nossa primeira filha, com 20 anos, chegou em casa, depois de passar um ano na Austrália também, fazendo intercâmbio, chegou em casa e falou, olha, eu quero estudar fora. E eu fiz um processo de admissão numa faculdade em Portugal e eu passei. Então, eu estou indo para Portugal. E veio sozinha. Aí, depois de um tempo, a gente ficou no Brasil, eu e a Rose, e a Sofia, que é a nossa filha mais nova, e a gente começou a olhar um para a cara do outro e falar, mas o que nós estamos fazendo aqui ainda? O que nos segura aqui? Tudo bem, a Rose tinha o trabalho dela, eu tinha o meu trabalho, mas eu já tinha vendido uma empresa que a gente tinha, eu já estava há 9 ou 10 anos trabalhando como funcionário de uma empresa similar, de uma agência. E assim, teoricamente, o que a gente fazia com algum esforço, com algum movimento, a gente conseguiria fazer em qualquer lugar do mundo. Porque a internet hoje acabou com aquelas barreiras, inclusive profissionais, né? Dependendo do que você faz em qualquer lugar do mundo. Você não precisa estar no seu país, né? E, de certa forma, eu já sentia isso na minha profissão, porque muitas vezes, por exemplo, a gente trabalhava, às vezes, com produção de filmes, de vídeos publicitários, e muitas vezes o que a gente criava era produzido um pouco no Brasil, depois tinha uma pessoa que morava na Austrália, que fazia uma outra parte, tinha uma outra pessoa que morava no Japão e que fazia outra parte, e no final aquele trabalho era o resultado da soma da experiência e do talento de profissionais que já estavam espalhados pelo mundo. Então não havia, sinceramente, não havia muito que nos segurasse no Brasil. E aquela pergunta que eu fazia, cobrando uma resposta. Então, a gente olhou mesmo um para a cara do outro e falou, vamos embora. O que a gente precisa fazer para sair daqui? A gente precisa vender tudo que a gente tem. Como a Rose costuma dizer, eram 25 anos de casamento, né? Enfim, 28 hoje, mas quando a gente sai de lá, 25 anos de casamento. E tudo que uma vida, né, a dois junta, né? Porque a gente junta muita coisa, né? E aí a gente se organizou com 6 meses antes, um ano antes a gente começou a fazer esse planejamento. Com 6 meses de antecedência a gente começou a vender tudo que a gente tinha. E passamos o último Natal e Réveillon no Brasil com a família toda. As nossas filhas, inclusive, foram para o Brasil, todas, a Olivia, a Marina, que estava na Austrália, foram para o Brasil, e a gente teve o último ano, o último Natal, o último Réveillon, juntos no Brasil. Foi uma festa linda, a gente fez também uma festa de despedida no Instituto CAF, em São Paulo, foi um encontro maravilhoso, maravilhoso, inesquecível. E a gente pegou 2 malinhas cada um, de 23 quilos, que é o que a companhia aérea permite que você leve. E desembarcamos em Lisboa no dia 20 de janeiro, ou 21 de janeiro, com 2 malas cada um e leves, né? Leves. O que a gente trouxe foi a única coisa que a gente precisava, que era a nossa vida, a nossa vontade de viver aqui e de construir uma história nova
nesse país, né? Trouxemos nosso método, nossa Trouxemos ensinança, nossos atributos. o que era, Trouxemos tudo que CAF nos deu. que era essencial. E depois que 6 meses depois, quando a gente fundou o CAF, criamos o primeiro grupo aqui em Lisboa, eu contei uma coisa que eu não tinha contado antes, mas quando eu pisei em Lisboa, eu pensei, eu vou convidar as primeiras pessoas que eu conhecer em Lisboa para que nos acompanhem nessa aventura. Eu não sabia de nada disso, eu fiquei sabendo disso. E foi assim que aconteceu. Só no dia da fundação. O primeiro casal que a gente convidou para conhecer CAF e que se interessou por CAF, porque nós falamos disso durante um jantar, né? Eles nos perguntaram, a gente tinha conhecido esse casal, inclusive, no Brasil, antes de chegar aqui, mas eles moravam aqui. E nesse jantar, ele nos perguntou por que a gente veio para Portugal, a gente contou um pouco da nossa história, e olha, um dos objetivos, inclusive, é fundar um caminho espiritual que a gente participa há muito tempo no Brasil e que não tem em Portugal. Falamos um pouquinho de CAF, não muito, não falamos muito também. Mas ele falou, olha, quando vocês começarem esse negócio aí, eu quero participar. E eles foram realmente os primeiros 2 membros de CAF em Portugal. Depois a gente conheceu um rapaz que ficou uns meses na casa da minha irmã. Minha irmã mora em São Paulo e ela aluga, de vez em quando ela aluga. Em Lisboa, né? Ela tem 3 quartos no apartamento dela e de vez em quando ela mora sozinha. E de vez em quando ela recebe pessoas que chegam do Brasil, que não tem ainda uma casa, um lugar para ficar, então muitas vezes ficam lá na casa dela. E chegou um rapaz, nós também ficamos na casa dela durante 2, 3 meses, ao chegar aqui, e depois logo chegou um rapaz que ficou lá um mês, que era amigo da minha sobrinha, que também mora aqui em Lisboa, filha do meu irmão, e ele ficou lá, a gente acabou ficando amigo dele, né? E depois ele contou, olha, eu vim para Lisboa, eu quero morar aqui, e quando eu me estabilizar, minha esposa vai vir com meus 2 filhos para cá, e ele foi um dos que eu também convidei para participar de CAF. Ele ouviu, né, um pouco, quis conhecer um pouquinho sobre o que era CAF e tal, e quando eu terminei de fazer o convite para ele ingressar, ele falou assim, olha, eu não vou entrar em CAF, mas eu conheço uma pessoa que vai gostar disso, minha mulher. E a Carol Malheiros foi também uma das primeiras filhas daqui. Depois nós conhecemos uma moça que foi a corretora de imóveis que encontrou esse apartamento que a gente mora hoje. E ela acabou ficando nossa amiga, uma pessoa muito bacana, a Rita. Ela era irmã de uma... Era irmã de uma... Ela era portuguesa, a irmã dela também é portuguesa, mas trabalhava no Brasil, e acabamos nos conhecendo aqui. E ela falou, eu vou arrumar um lugar para vocês morarem. Oh, não se preocupe, deixa comigo. Em uma semana ela achou um apartamento muito bonitinho, muito pequeno, né? Do tamanho adequado e suficiente para nós 2, aqui em Alcântara, em Lisboa. E aí depois acabamos ficando amigos, e um dia eu também comentei com ela sobre CAF. Ela falou, sabe que eu já pensei várias vezes em ter um caminho, ter uma orientação. Eu acho que eu quero participar desse negócio com vocês. Eu quero. E aí a gente acabou fundando CAF com esses 4 amigos. Inicialmente, esse casal, mais a esposa desse amigo e a Rita, né? Carol e a Rita foram os 4 primeiros membros de CAF. A gente fundou ali, ainda não tínhamos a pandemia, e a gente conseguiu fazer reuniões numa sala que a gente alugou aqui em Lisboa,
E foi ali mesmo, nesse prédio, no 5º andar de um prédio, que a gente fez as primeiras reuniões e ficamos nos encontrando e fazendo as reuniões lá durante 6 meses, até que as reuniões passaram a ser virtuais. Mas nesse meio tempo, nesses 6 meses iniciais, a gente acabou conhecendo um outro casal que morava aqui em Lisboa, que hoje mora em Coimbra, e que foram mais 2 pessoas que foram os primeiros que a gente conheceu aqui. Ou seja, todo mundo que a gente conheceu aqui, a gente convidou para fundar a CAF junto conosco. Então, teve... Bom, depois a isso a nossa, esse grupo acabaram se incorporando 2 pessoas lindas, uma delas que é o Ronei Lira, que é esposo da Thalita, que vive na Holanda. Eu já tinha tido reunião, né? Eu era assistente de uma tábua no Brasil em que ele participava. E quando ele soube que a gente tinha começado o CAF em Portugal, imediatamente ele pediu para voltar para um grupo onde se falasse português, né? No final era isso. Acho que ele, talvez mais do que a Thalita, ele talvez tivesse um pouco de problema com a língua, né, do grupo em que ele estava, e ele falou, não, eu quero participar desse grupo em Portugal. E aí ele se incorporou a esse grupo nosso. E depois nós entramos em contato, aliás, entrou em contato conosco um rapaz que mora em Luanda, na África. Ele tinha contato com uma colega nossa de CAF no Brasil, a Rosa de Souza, que é escritora. Ele já tinha lido vários livros dela em Luanda, apesar de nunca terem se visto e se conhecido pessoalmente, mas ele adorava os livros dela. E quando a Rosa soube que a gente tinha criado esse grupo de CAF em Portugal, imediatamente falou com ele, ele entrou em contato com a gente e falou, eu quero entrar em CAF. Mas assim, ele não queria saber o que era CAF, ele queria entrar em CAF. Ele não é que ele ligou para conhecer, para saber, não. Ele falou, como faço para entrar em CAF? Eu falei, nossa, mas assim já quer nem ter um pouquinho de conversar um pouquinho antes? Tá? Não, eu já sei tudo, já falei com a Rosa, eu quero entrar em CAF. E ele entrou em CAF assim, em 2 semanas, 3 semanas. Ele só não entrou mais rápido porque a gente deu uma seguradinha, né? E mais do que isso, quando ele entrou em CAF, depois de 1 mês, ele falou, eu quero ir para a comunidade. E aí, obviamente, isso nos assusta um pouco, né? Porque uma vida de comunidade é uma coisa que a gente precisa pensar um pouquinho mais. Então, ele está conosco até hoje na Távola de Lisboa, na Távola 84. Eu acho que ele ainda não abandonou a ideia, pelo contrário, mas é um processo que a gente está conduzindo com um pouco mais de cuidado e delicadeza, porque é uma mudança de vida muito grande, né? Então, a gente também foi atrás de orientação em relação a isso. E, enfim, nós estamos nesse processo. Maravilha. Obrigado, Pascal. Desculpem se me alonguei um pouquinho demais. Não, você não nada. Maravilhoso. É isso que a gente queria ouvir mesmo. Eu vou fazer a Fátima, né? Fátima? Não, confundi isso, Fátima. A Nilceia fez uma pergunta aqui, eu vou fazer um combinado dessa pergunta, né, com a pergunta que já foi feita, né? Ela perguntou assim, vocês também acreditam que as almas predestinadas já estavam à espera da fundação de CAF por vocês? E aí eu vou transformar um pouquinho essa pergunta, né, para tentar juntar com o que você respondeu, o Cascão respondeu, né? Eu acho que a pergunta que foi feita também como se dá a busca por aspirantes, né? Qual a experiência de vocês com busca por aspirantes? Eu achei muito bonita nessa resposta do Cascão, né? Que eu senti, né, que a busca específica na Fundação de CAF, né, tem muitas formas de fazer essa busca, mas foi quase que de coração em coração, né? Vocês tocaram seus corações com o das pessoas e falaram, vamos junto, né? Então, é muito bonito esse relato, assim, porque realmente eu acho que é uma forma muito potente, né? E também
me pareceu muito desinteressada também, assim, né? Sem querer oferecer para as pessoas isso, né? Achei muito bonito isso. Então, vou transformar um pouquinho, né, para juntar nesse contexto de atividades de extensão, né, atividades voltadas às pessoas para fora de CAF, né? E aí, assim, vocês acreditam que existem almas predestinadas para CAF, né? Eu vou pedir também para a Rose responder essa pergunta, depois que você vai complementar. Existem almas predestinadas à CAF, né? E como que isso se relaciona com essa busca por essas almas, né? Como faz isso? Qual a experiência de vocês, né? Olha, eu não tenho muitas papas na língua, né? Quando me perguntam, eu sempre respondo. Mas acho que uma coisa que fica evidente na relação que a gente tem com as pessoas e o que a gente observa é que poucas pessoas se escolhem para o caminho. Porque CAF, ao contrário de outros caminhos, em que você bebe de um conhecimento e não precisa fazer mais nada, porque aquilo te basta, CAF você tem que fazer em si mesmo, né? Você tem que se autodesenvolver, você tem que fazer a meditação, você precisa ler as ensinanças, você tem que estudar. Não é algo, um conhecimento, né? Não é um conhecimento que você adquire e ele fica guardadinho lá como se fosse uma estante. Eu entendo o CAF como um exercício diário de expansão de consciência, né? E é claro que a nossa consciência tem níveis para cada coisa que a gente faz. Eu posso ser muito desenvolvida em separar o lixo, por exemplo, e ser pessimamente desenvolvida em aceitar opiniões diferentes da minha. Então, é no exercício constante de fazer silêncio, de ler, de estudar, de fazer a meditação e falar com a Divina Mãe, putz, pisei na bola hoje de novo, por que eu faço isso? O que eu não estou enxergando? Sabe, existe uma vivência, a necessidade de uma vivência, de um estado que os outros caminhos, muitas vezes, não pedem das pessoas, né? E aí fica confortável, eu participo disso, participo daquilo outro, porque são conhecimentos que eu adquiro racionalmente, mas não coloco em prática, né? Então, nós tivemos algumas iniciativas aqui de atividades de extensão. Nós fizemos um curso de meditação aqui, e vou deixar que o Cascão fale sobre isso, né? Mas a gente pensa na meditação, eu tenho de fazer a meditação. Eu tenho que sentar lá bonitinha, dizer o que eu quero, escolher um tema, buscar um resultado e fazer isso, viver essa experiência. Não adianta eu botar no ouvido a meditação de alguém que está fazendo por mim, né? Então, essas coisas eu acho que dificultam a busca de aspirantes, porque as pessoas às vezes querem uma receita pronta e a gente dá o bolo para elas comerem e fala que elas têm que fazer o bolo, né, com seus próprios recursos. E eu tive uma experiência de atividades de extensão que foi uma sala aberta, que eu imaginei, logo que a gente ficou mesmo confinado aqui, o que poderia fazer para chamar as pessoas e tal. Daí eu imaginei que talvez uma sala aberta, que tivesse os mesmos passos da reunião, e que a gente pudesse, num momento, fazer meditação, no outro momento, conversar sobre temas mais direcionados por uma ensinança ou por um curso, e depois fazer um diálogo, poderia ser uma coisa interessante. Então, eu chamei de sala aberta, comecei a divulgar e tive 3 pessoas que entraram,
uma delas com regularidade, uma pessoa que entrou da África, que por dificuldades, às vezes participava, às vezes não conseguia conexão. Teve uma vez que tivemos que fazer a reunião por WhatsApp, embora estivéssemos assim ligados no vídeo. Ele não conseguia me ver, mas ele conseguia me ouvir, então eu mandava a pergunta, daí mandava um pedaço de texto no WhatsApp, daí ele me respondia, daí eu mandava um áudio, e essa foi uma reunião que nós fizemos. Então, agora, durante 3 meses, toda segunda-feira, no horário da reunião, eu sentava ali e ficava com a sala aberta à espera de alguém, né? Então, não aconteceu isso como eu imaginava que fosse acontecer. Eu não sei se as pessoas são predestinadas, embora a gente na oração fala, né, que as almas predestinadas. Mas eu acho que as pessoas têm que se dispor a ser predestinadas, né? Eu tenho que querer assumir isso, porque é a minha vontade que vai fazer o caminho ser percorrido. O meu primeiro passo só me tira de onde eu estava, mas eu só vou fazer o caminho se eu der o segundo, se eu der o terceiro, se eu der o quarto, se eu continuar o caminho, né? Senão eu só deixei de sair de um lugar para ir para o próximo e ficar lá especada, como eles falam aqui. Eu não sei se a palavra predestinada é muito forte. Eu sinto que essa palavra é muito forte, predestinada. Predestinada é uma coisa assim de que você não tem opção, né? Você está predestinado. Assusta um pouco essa palavra. Eu não sei se ela define o que os membros de CAF sentiram para entrar em CAF, né? As razões que tiveram para entrar em CAF. O que eu sei é que CAF é uma resposta para uma vida com sentido. Só que essa resposta é uma resposta significativa e faz sentido para algumas pessoas. Você pode dizer assim, não, mas não é uma coisa que todas as pessoas poderiam fazer? Sim, todas as pessoas poderiam fazer, todas se beneficiariam deste método de vida, desse conjunto de ensinamentos, dessas experiências, claro. Mas não é a resposta, talvez, para todas as pessoas. É uma resposta para as pessoas que, ao ouvir o que CAF é e o que CAF oferece como ferramentas de desenvolvimento, olham para si mesmos e falam, isso tem sentido, isso faz sentido para mim. Essa é uma resposta que eu gostaria de dar para a minha vida. Eu quero participar disso. Há outras pessoas que talvez ouçam isso e não porque não sejam predestinadas, mas que estão num momento de vida em que não é isso que elas estão procurando, não é isso que elas querem, isso não repercute, isso não faz eco na vida delas. Então, eu não sei, eu não gosto e acho um pouco difícil usar essa palavra, porque a gente teria que entrar em campos talvez um pouco mais metafísicos, um pouco mais sobrenaturais, que a gente não tem muito como fazer de forma evidente, né? O que a gente sabe é que todos os membros de CAF que entraram em CAF entraram por alguma razão, né? E olha, as razões são as mais diversas, né? Há pessoas que participaram de uma atividade ou outra que a gente promove, que a gente chama de atividade de extensão ou atividades abertas, e ficaram nisso e falaram, nossa, eu quero continuar esse trabalho de uma forma mais estruturada, mais constante. Então, eu vou entrar em CAF. Há pessoas que ouviram falar de CAF e falaram, eu quero participar. Você não conhece nada de CAF? Eu não conheço nada, mas eu não preciso conhecer, eu quero participar.
Há pessoas que entraram porque os pais participam, ou porque tem um amigo que eles gostam muito e acham que esse amigo é um cara super bacana, e se ele participa de CAF, então CAF é legal, então eu vou participar de CAF, porque eu gosto desse meu amigo, né? Ou seja, eu não sei se essa coisa da predestinação, a predestinação eu acho que está num plano difícil de a gente falar. O que eu prefiro pensar é, CAF tem uma ideia, tem um método, tem um conjunto de ensinamentos que a gente oferece. A gente oferece. E deve oferecer, inclusive, sem muita expectativa. Eu vou falar de CAF, eu vou oferecer CAF, eu vou ensinar uma pessoa a meditar com uma técnica que a gente usa em CAF, vou passar para ela alguns textos, alguma coisa de CAF. Agora, essa pessoa depois tem que entrar em CAF. Não, não tem que entrar em CAF. Ela não tem que entrar em CAF. O que a gente dá, porque se a gente não dá e fica esperando alguma coisa de volta, a gente não está dando, a gente está trocando. Né? A gente dá e espera que alguém nos dê uma resposta, ou tome uma decisão, ou que se junte à CAF. Não. Os que tiverem que se juntar à CAF, ou que nos acompanhar dentro de um grupo e fazer de CAF o seu processo, o seu método de vida, sua filosofia de vida, ok, mas não necessariamente. A ensinança de CAF, a mensagem de CAF, ela repercute no coração, sobretudo no coração das pessoas. Mas repercute independente delas virem entrar em CAF ou não virem entrar em CAF. Eu vou dar um exemplo muito, muito incrível. Por exemplo, talvez ela até esteja nos assistindo, eu conheci uma pessoa no Brasil, também nessas atividades de extensão que a gente promovia em São Paulo, no Instituto, e ela achou incrível a ideia de CAF, a maneira como a gente trabalhava, como a gente se conhecia, os temas que a gente abordava, e isso fazia muito sentido para ela, fazia muito sentido. E um dia ela falou assim, olha, mas eu acho que eu nunca vou poder participar de CAF, sabe por quê? Porque eu não acredito em Deus. Eu falei, olha que interessante, me fala um pouco mais sobre isso. Não, eu sou o que as pessoas geralmente chamam de ateu. Falei, mas por que você acha que você não pode participar de CAF, não pode? Não, porque é uma coisa, sim, acho que deve ser uma condição para participar de CAF a gente acreditar em Deus. Eu falei, não está escrito em lugar nenhum, pelo menos que eu me lembre. Ela falou, é mesmo? Mas eu podia participar então dessas reuniões que vocês fazem? Eu falei, claro. Então eu acho que eu vou querer participar. E aí ela entrou numa reunião aberta que a gente fazia em São Paulo, e ela ficou 5 anos nessas reuniões. Ela era a primeira pessoa, muitas vezes, que chegava para a reunião. Ela tinha uma compreensão dos ensinamentos e da ideia de CAF como se fosse um membro de CAF há décadas. E ela chegava quando algum dos membros daquela reunião que a gente fazia, né, uma reunião que acontecia num sábado, quando alguém não vinha, ela passava a mão no telefone e falava, ô fulana, por que você não está vendo? Está com algum problema? Precisa de ajuda? Quer uma carona? Quer que eu vá buscar? Ou seja, é uma alma predestinada? É alguém em quem a mensagem de CAF repercutia de uma forma muito, muito evidente, muito significativa. E chegou um momento em que ela falou, olha, eu vou dar um tempo, eu
não vou ouvir nas próximas reuniões, que eu estou repensando algumas coisas aí na minha vida e tal, e a gente falou, muito obrigado por ter estado conosco durante esses 5 anos. Então, a gente oferece, a gente é um pouco como aquele semeador, né? A gente oferece, a gente joga a semente e depois a gente rega e cultiva. Mas a gente não exige que frutifique, ou que dê frutos, ou que nasça aquilo que nós achamos que deveria nascer daquela colheita. Nascerá o que a natureza quiser que nasça. E frutificará se tiver que frutificar, se tiver anseio pela luz do sol, e não, as almas são livres para viver a vida delas e absorver aquilo que elas quiserem absorver do que a gente dá, do que a gente oferece, porque a gente oferece sem cobranças e sem necessidade de exigir trocas, retornos. O melhor retorno que pode existir é a pessoa melhorar um pouco a sua compreensão da vida, trabalhar um pouco sobre si mesma e melhorar as suas relações com a família, com o meio, com os amigos. E se isso acontecer, já está feito o trabalho. A gente ali já viu o resultado, né? Desse caminho individual. Muito lindo. Não sei se, Cascão e Rose, se vocês estão acompanhando, do lado direito tem o chat, então muita gente agradecendo a vocês, dizendo o quanto que está sendo inspirador essa nossa conversa, muitas mensagens carinhosas de manifestação aqui dos nossos participantes à direita, então é legal depois, não sei se vocês estão olhando, e aí a gente tem uma pergunta aqui muito interessante que eu acho que dá para a gente fechar, deixando aqui já uma perspectiva de futuro de CAF, e também já vinculando exatamente nesse tema que você está trazendo, o Cascão. E essa é uma pergunta da Catarina, porque a gente já estourou um pouquinho do nosso tempo, mas a gente já estava prevendo, porque com dois bons storytellers aqui, a gente sabia que ia render, né? E tem muito assunto. A gente tinha uma lista gigantesca aqui, a gente queria falar um pouquinho do casamento de vocês, a gente queria falar da história do assalto, enfim, tinha uma lista aqui de coisas gigantes. Mas, enfim, quem sabe? A história viva, quem sabe podemos... Pois temos conteúdos aqui, conteúdo para uma próxima conversa. Mas, se me permite, eu vou para uma última pergunta aqui, para que a gente consiga estar dentro da perspectiva de tempo que a gente se propôs. E aí eu vou usar aqui a pergunta da Catarina Fiarovante, e a pergunta dela é muito interessante, que ela diz aqui... se vocês pensam, o que vocês pensam sobre admitir almas sem a emissão de votos com outras que já têm a emissão de votos dentro de uma mesma tábua, né? E aí vem muito combinado com esse exemplo que você deu, né? De uma aspirante, de uma participante que ficou por 5 anos nas reuniões abertas, que eu acho que eu mesma participei por 2 anos nas reuniões abertas, e acredito com essa mesma pessoa, né, que ficou um tempinho ali conosco. Então, acho que, e já diz um pouquinho do futuro de CAF, então se pudermos fechar com a pergunta da Catarina, o que vocês pensam disso? Vai ser muito bacana da gente fechar, então. E aí depois a Jane vai fazer um pequeno fechamento da nossa história viva. Bom, quer dizer que você pensa? Olha, eu acho que algumas coisas que a gente diz, será que isso vai acontecer? Já estão acontecendo. A gente só não dá, talvez, o nome. Por exemplo, a partir do momento em que há 15 anos atrás, um pouco mais, o senhor José Luiz Kucherauer
fez um movimento de incorporar na órbita de CAF todas as atividades de extensão, atividades abertas a não membros de CAF, o que ele estava fazendo na prática era criando um novo âmbito de membros de CAF, que são membros de CAF, e eles se consideram, porque se você disser para algumas pessoas que participam das reuniões de diálogo, de meditação, as reuniões abertas, dizer, não, você, na verdade, você não faz parte de CAF. Ele fala, como não faz parte de CAF? Como eu estou participando das reuniões, dos cursos de meditação, eu me encontro toda semana com meus companheiros, como? Diz para essa pessoa que ela não faz parte de CAF. Então, isso já é. Ou seja, existe um âmbito de membros de CAF que a gente chama, talvez, de outra forma, porque eles não têm o compromisso, talvez, assumido de emitir um voto formalmente, de participar de uma tábua, né? Mas quem disse que esses membros de CAF não são membros de CAF? Eles já são membros de CAF. E isso há mais de uma década. Então, eu acredito, sim, de que há uma categoria de membros de CAF hoje que são membros de CAF que não têm um voto formal. Mas eles já estão aí, já existem. E eles estão, inclusive, divulgando a obra de CAF, o pensamento de CAF, o método de CAF através das suas vidas. Então, isso já está consolidado, no meu modo de ver. Né? Isso pode ser formalizado de alguma maneira, pode ser colocado dentro de um âmbito diferente. É uma questão só organizativa, mas na prática isso já existe. Isso já está assim, já está acontecendo dessa forma. Tá? O que eu acho que talvez seja uma necessidade, e aí sim, que talvez a gente tenha que começar a fazer algumas coisas de forma diferente, também em termos de estrutura e de organização, é permitir, talvez, que membros de CAF que têm um voto, ou 2 ou 3 em CAF, possam se relocalizar em CAF. Por exemplo, há filhos com votos de solitários que deram um voto como cavaleiro ou dama de solitário há 20, 30 anos atrás, numa condição de vida em que lhes permitiu assumir aquele compromisso na época. E que hoje talvez não tenham mais condições de responder a esse voto que eles têm, a esse compromisso que eles assumiram. É como se a gente, na época, tivesse colocado um calçado que nos era muito confortável e que hoje está nos incomodando, está apertado ou está folgado demais. Então, talvez, em algum momento, esses membros de CAF tenham que se relocalizar, talvez num outro grupo, num outro âmbito, com outro tipo de compromisso, sem abrir mão daquele compromisso maior que eles assumiram, não conosco, com a estrutura de CAF, mas com o divino. Porque esse voto que se dá à Divina Mãe, ninguém mais pode desfazer. Isso é uma coisa eterna. Mas, na prática, como é que esses membros estão conseguindo responder hoje a esse compromisso formal, né, que eles assumiram? Talvez não tenham mais condições de responder. Ou queiram responder hoje num outro âmbito, numa outra forma. Então, talvez essa mobilidade dentro de CAF tenha que ser repensada para que todos usem hoje um sapato que é confortável e correto para eles. E eu vou encerrar minha participação aqui, mas eu lembrei de uma coisa que eu acho que é importante falar, e talvez eu feche mesmo com isso, que é a seriedade, mas sem a sisudez, a seriedade com que um filho de CAF faz o seu trabalho, a seriedade e a honestidade
com que o filho de CAF faz o seu trabalho de desenvolvimento. Talvez isso seja o que nos permite ficar 20, 30, 40, 50 anos no mesmo caminho e fazendo descobertas e enfrentando dificuldades e se conhecendo cada vez mais, mas nunca o bastante. Essa seriedade é reconhecida por todas as pessoas com quem a gente convive. E isso é evidente quando a gente faz esse trabalho, leva esse trabalho a sério, isso é evidente para todas as pessoas que estão à nossa volta. E a gente precisa agradecer, e eu faço um agradecimento público a todas as pessoas que me permitiram estar em CAF e fazer o meu trabalho de desenvolvimento em CAF. E pessoas que não são de CAF. Eu vou citar uma pessoa, por exemplo, que era uma sócia que eu tive nas 2 últimas empresas que eu trabalhei, que é a Maria do Carmo, talvez esteja nos assistindo também. Ela nunca entrou em CAF, mas ela sabe da importância que CAF tem na minha vida e na vida da Rose. E teve momentos em que nós estávamos na frente de um cliente, por exemplo, e que o cliente falava assim, olha, eu queria fazer uma reunião com vocês em tal dia, tal hora. Ela levantava e falou, olha, desculpe, vamos tentar achar um outro horário, que nesse horário o Cascão tem um compromisso. E eu já sei que ele não vai abrir mão desse compromisso. Não, mas o que é? Não, é uma reunião que ele tem semanalmente e ele não vai poder vir nessa reunião. Que o senhor está querendo nesse dia, nessa hora. A gente teria uma alternativa? Não era eu que pedia para mudar a reunião, era ela que pedia para mudar a reunião, porque ela sabia que eu não gostaria e talvez não pudesse mesmo participar dessa reunião e atender esse compromisso. Ela era a primeira a pedir uma mudança do horário da reunião e do dia. Então, essas pessoas nos ajudaram muito, assim como nossos filhos, assim como nossos parentes, todas as vezes que a gente não participou de uma festinha de aniversário, porque tinha um retiro. Essas pessoas, se nós não damos a importância que isso tem para nós, as outras pessoas não vão dar. E elas atropelarão nossas reuniões, nossos retiros, e não vão dar a menor importância para isso. Agora, a partir do momento em que isso é importante para nós, tudo em volta se organiza de uma forma a que a gente possa responder a esse compromisso que a gente tem. E essas pessoas são muito importantes na nossa vida, elas nos ajudaram, elas nos permitiram fazer o que nós tínhamos que fazer. E não eram membros de CAF. Né? E quantas vezes ela, no final do expediente, às vezes também numa reunião com o cliente ou com o fornecedor, ela falou, Cascão, você tem reunião daqui a pouco, você não tem que ir embora? Ela era meu reloginho, meu sino. E eu falava, obrigado, desculpa, realmente está na hora de eu ir, posso me retirar e tal? Ela falou, não, vai tranquilo que eu toco aqui. Quantas pessoas cruzam e cruzaram a nossa vida e que nos ajudaram a fazer o trabalho que a gente tem que fazer? Não só em nós próprios, mas em CAF e na expansão dessa ideia, desse caminho. Eu deixo, por último, o meu tributo também a essas pessoas, todas. Elas sabem quem são. Eu gostava, como diz aqui em Portugal, gostava de agradecer a oportunidade de estar contando essas histórias todas. Gostava de agradecer a minha família, que não entendeu nada do que estava acontecendo, mas achou que tudo bem, se eu estava indo, era para ser assim mesmo. E dizer que
às vezes as pessoas não estão em CAF, é só um detalhe. Porque eu não consigo dizer que minhas filhas não estão em CAF. Eu não consigo dizer que minha mãe não está em CAF. Eu não consigo dizer que a minha sócia no trabalho não está em CAF. Por causa desses motivos todos que o Cascão comentou, né? Porque o meu método, a minha meditação, a minha responsabilidade de atender uma reunião e às vezes não estar com eles, essas coisas impactam a vida deles. E às vezes a gente pensa nos grupos muito lá longe, né? Mas nós temos o grupo aqui que está do lado, né? E eu sei às vezes que eu tive que segurar as pontas porque o Cascão estava no curso, estava no retiro, estava na reunião. E eu queria lembrar de uma situação para dar uma medida do que é isso de estar em CAF. Eu ainda não estava em CAF uma vez. O Cascão era meu chefe no trabalho. E ele sai de uma reunião, vem ali na minha sala e fala: Rose, eu preciso que você leve esta chave para uma pessoa, um japonês, na rua tal, número tal. Você vai chegar lá, o portão vai estar fechado, porque é essa chave que abre o portão. Mas vai ter lá um japonês que vai estar te esperando para você entregar essa chave. E eu não sei se vocês conhecem aquela historinha do Mensagem a Garcia, né? Bom, eu peguei essa chave, eu não perguntei quem era o japonês, eu não perguntei para que servia a chave, eu não perguntei nada, ele só falou, você tem que chegar lá antes das 7 horas. Isto era 6h35, mais ou menos, nós estávamos na Bela Vista, e eu tinha que ir até o Ibirapuera para pegar a 23 de maio, que todo mundo sabe em São Paulo, que na hora do rush você não sai da primeira para dirigir ali. E eu simplesmente peguei a minha chave, botei a chave lá no carro, liguei, peguei o carro e biquei na 23 de maio, estava tudo parado. E eu pensei, com o meu Deus, que ainda não era a Divina Mãe. Eu falei, eu tenho que chegar lá antes das 7 horas, me ajuda aí. E aí eu fui indo. Eu cheguei às 6:55, estacionei o carro, saiu um japonês de um outro carro e veio andando. Eu saí do carro e falei assim, o senhor que está esperando a chave? Está entregue. Voltei para trás, peguei um puta trânsito, voltei para trás. Falei assim, olha, consegui, você chegou na hora? Eu falei, cheguei em 5 minutos, eu não acredito. Falei, não, eu cheguei em 5 minutos. Falei, que bom que deu tudo certo. E aí eu me senti toda plena de ter realizado uma obra. E a obra só foi cumprir o que me pediram. Então, todo dia, quando eu acordo, eu acredito que Deus está me pedindo para ser uma pessoa melhor. E aí eu sento para meditar e falo, olha, me ajuda aí, que para cumprir eu não consigo fazer sozinha. E aí eu me encho de amor e acredito que eu estou onde eu tenho que estar, que é ao lado dele. E é aqui em Portugal, e é falando para vocês todos. Muito obrigada. Bom, eu não agradeci a ela, mas eu acho que não precisa, né? Eu acho que não precisa. Quem nos conhece sabe como é a nossa relação e o que cada um representa na vida do outro. Então, é mais ou menos como diz um poema do Khalil Gibran, as colunas do templo se erguem separadas, mas elas são as que sustentam o templo.
Então, Obrigado, gente. Nossa. Que palavras maravilhosas. Jane, você... obrigado a todos. Sim, vou tentar. Estou aqui embevecida, com tanta sabedoria e uma forte luz que me invade nesse instante, verdadeiramente. Obrigada, Rafael. Obrigada, Thalita. E em nome de toda a equipe História Viva, a família História Viva, agradecemos imensamente a José Cascão e Rose de Almeida, por compartilharem maravilhosa experiência. Não temos palavras para descrever esse instante, mas vamos seguir. Agradecemos também a nossa diretora espiritual de CAF, Ana Cristina Flor, por sempre apoiar este projeto. Agradecemos a todos aqueles que viabilizam, através de sua energia, de tempo, de conhecimento e, acima de tudo, amor e oferenda, que nos permite viver este momento aqui hoje, este aqui e agora. Agradeço a participação, esse lindo encontro, agradeço a cada pessoa que está aqui compartilhando deste lindo encontro.